Tudo bem? Bem, pessoal, bem-vindos à aula de DNA e informação. Vou fazer um resumo rápido, né, da aula passada, e depois a gente continua, tá bom? Então, a gente viu na aula passada o conceito de vida e a ideia, né, que a vida é uma espécie de autorreplicação, é uma transmissão de uma informação de uma geração para outra, né? E um dos mecanismos, aliás, o principal mecanismo, né, para fazer isso é o DNA, tá? Então, o DNA é uma cadeia, na verdade, são duas cadeias, né? Uma cadeia extensa, né, de uma base de carbono e fosfato, né, tá? Que é um polímero extremamente resistente, né? E ligado a esse polímero nós temos os pares, né? A gente chama de bases pares, que são o AT, né? A adenina e a timina, desculpe, e o GC, que é a guanina e a citosina, tá? Então são dois pares, né? Duas combinações possíveis e que vão sendo montados, né? Agregados a essa espinha dorsal, né? Na verdade são dois, né? E que formam uma hélice, né? Uma par de um par de ramos, né? É, torcidos, né? Tá? E com os sentidos, eles têm uma direção, tá? Tem uma terminação com uma valência aqui e uma outra valência nessa outra ponta, tá? Então tem uma terminação diferente, isso implica que as conexões eles vão se ligando num sentido e aqui num outro sentido, tá? E a partir dessas cadeias aqui nós temos os elementos AT e GC, tá? Que fazem as combinações. AT tem uma conexão entre eles com duas pontes de hidrogênio e outra, a GC, tem três pontes de hidrogênio. Portanto, é uma conexão mais forte, né? Então, não só o número de conexões é diferente, como também a própria geometria, né, no espaço, em 3D, ele é diferente. Portanto, essas conexões aqui, elas não têm como ser misturadas, né? Você não consegue misturar o G com o T ou A, né? Tá? É somente com o citosine que ele consegue fazer essa conexão. Então, eles formam um par bem casado, né? E essas combinações formam o DNA. Bom, então, a gente chama de pares base, né? Tá? AT e GC, tá? E, sob o ponto de vista de informação, nós temos, bom, esse cálculo aqui, né? São são quatro pares, né? São quatro nucleotídeos, portanto, são 2 bits para identificar cada um deles. Mas cada um deles, né, forma um par, né? Então, AT é um par. Então, basta 2 bits, né, para indicar qual dos dois pares. Não, em vez de 4, basta 2 bits para indicar qual dos pares que compõem aquela informação, tá? E aí, nós temos no DNA humano, né, 3,4 bilhões de bases pares, né, tá? E isso, se 2 bilhões, desculpe, 3,4 bilhões, 2 bits para cada par, nós temos então no total 6,8 bilhões de bits, que dá mais ou menos, né, 8,11 megabytes, e calculando-se a quantidade de informação, né, pela entropia, tá, nós temos essa porcentagem, né, o par GC é 43%. A partir daqui, nós conseguimos calcular, porque o total é 100%, certo? Então, o par AT, portanto, é quanto que dá para complementar isso? É 57, né? 57%, tá? Então AT, 57 dividido por 2 dá 28,5, né? 28,5 para o par AT, cada um deles, e o GC, 21,5, que é metade de 43, tá? E com essa distribuição de probabilidade, nós chegamos a um HDS, né, entropia, ou quantidade de informação, de 1,9858,
né, onde o máximo seria 2. Se fosse todos equiprováveis, né, são dois, são 4 pares, né? Então, desculpe, são 4 possibilidades, 25% cada um, e se você calculou o HDS para 0,25, que está aqui, né? Tá? Dá um total de HDS de 2 bits, né? Do nucleotídeo. Nesse caso aqui dá um valor um pouquinho menor, né? Tá? Porque existe um desequilíbrio, né, um pouquinho maior para o AT. Resultado disso aqui, né, é que a quantidade de informação total, se você comprimir, né, daria em torno de 805 megabytes, né, um pouquinho menor do que 811, tá bom? Lembrando que um CD-ROM armazena 650, né? Aliás, os últimos CD-ROMs, é que não se usa mais CD-ROMs, né, mas os últimos já chegavam a armazenar 700 megabytes, tá? Isso significa que você consegue colocar o genoma humano inteiro, né, quase inteiro, né, num CD-ROM, num CDzinho. Não é nem DVD, não, é CD-ROM, né? Então, o DVD armazena 4,7 gigabytes, né? Então, não chega a 1 gigabytes de informação para o DNA, o genoma humano, tá? Então, é isso. E aqui a lógica, né, da vida como sendo uma propagação da informação, né, toda uma estrutura, né, criada para sustentar a propagação do DNA, né, do gene. Tá? Então, o DNA são 2 mecanismos, aliás, 3 mecanismos básicos, né? A primeira é replicação, tirar uma cópia de si mesmo. A segunda é transcrição, onde ele cria uma cópia, né, de um trecho do DNA, que é a parte gene, né, que gera o RNA mensageiro. Tá? Qual o papel desse RNA mensageiro? É depois ter a segunda, última parte, né, a terceira parte, que é a tradução. Então, nós temos a replicação, né, a transcrição, que é tirar o RNA mensageiro, e a tradução, que é pegar esse RNA mensageiro e criar as proteínas. Né? Então, como é que funciona essa parte aqui das proteínas? Bom, aqui nós vimos o vídeo, né? A gente vai repetir um outro vídeo mais simples, né? Que faz aqui só a replicação. Então, tem uma proteína que tem a função só de abrir aqui, né? É uma espécie de abrir o zíper, né? Abrir o DNA e dividir em 2 partes. A informação é a mesma, né? Apesar de que aqui desse lado você tem um A, o outro lado é o T, né? Se esse lado é G, o outro lado é C, e assim por diante, né? Se tem C aqui, tem um G. E tem uma certa complementariedade. Então, em termos de informação, a informação que está no par de cima, né? Na cadeia aqui, né? No backbone de cima é a mesma que está aqui embaixo. Só que tem sentidos diferentes, né? Tá? Direções diferentes. Então, na replicação, que é duplicar o DNA, tá? Você abre, né? E você tem um mecanismo que vai completando, né? O par com base, né? Com a base equivalente, né? O correspondente, o complementar, né? Aí você vai montando e você tem outras proteínas que vão fazendo o fechamento, né? Vão fechando o trecho. Só que ele vai sempre no mesmo sentido a montagem, né? Na parte de baixo aqui, quando montei, desculpe, essa aqui é a montagem direta, né? Que vai do menor, do 3 para o 5, né? Agora, na parte superior, né? Que a direção não pode ser a mesma, quer dizer, é contrária, a montagem, né, do DNA é feito de uma forma inversa, né, é feito por trechos, a gente chama de fragmento Okazaki. Então vai fazendo pedaço, né, pedaço por pedaço, vai juntando o fragmento, monta, né, o sentido para cá, depois que monta, né, arranja um outro fragmento e continua. Então, nesse caso de cima, a montagem é no sentido, é feito por pedaço, e aqui dá para fazer direto, né, onde você vai abrindo aqui e vai tendo uma proteína específica que vai montando, né, o complemento do DNA. E aí você tem 2 cópias idênticas, né, depois desse processo todo.
certo? Isso é replicação, você pegar um DNA e tirar uma cópia do outro, e criando dois DNAs idênticos, né? Tá? Bom, o outro processo é transcrição, a gente vai ver, que gera um pedaço, né? Copia um pedaço do DNA que é feito para criar proteínas, tá? Então, o RNA mensageiro, tá? Tem essa função de criar proteínas, tá? Então, é feita essa transcrição, que é uma cópia de um pedaço do DNA, ele vai para fora do núcleo, né? E depois, na fora do núcleo, você tem outras proteínas que irão gerar, né? Vão usar isso como sendo uma base para gerar os outras, na verdade são os aminoácidos, né? Vai gerando os aminoácidos e depois uma composição dos aminoácidos resulta, né, numa proteína, uma cadeia de aminoácidos, tá? Então, como é que funciona isso, né? Tem uma coisa chamada códons, são códons, né, que você tem, ah, são usam as combinações, né, do C, G, T e A, né, para criar um conjunto de três palavras, ou três letras, né, que indicam a proteína, desculpe, o aminoácido que será montado, tá? Então, esses são os aminoácidos, todos, são 20 no total, tá? E depois, cada um desses 20 possui, né, uma palavra, uma codificação compostas com as palavras do par base, né, do DNA, agora é RNA, né? Só que o U, em vez do T, é o U, né? É substituído com a outra base, tá? Então, é uma combinação de três letras. Três letras com quatro possibilidades, né? Dá um total de 64 aminoácidos, tá? Teoricamente, aminoácidos diferentes, né? Mas, na verdade, são 20, né? Então, existe uma redundância, né? No caso, que desculpe, algumas proteínas, desculpe, alguns aminoácidos são mais importantes que outros e outros são utilizados em grande quantidade. Então, os que têm maior ocorrência ou utilizados mais vezes, aqui é a porcentagem, né, de uso, aqui, 9,56 vezes, é bastante utilizado, né, então ele acaba tendo mais palavras reservadas para esse aminoácido aqui. Outros aminoácidos aqui, como o stop, tem um papel importante que é de indicar o fim, né, do processo de montagem da proteína, né? Esse cara aqui, ele é muito pouco utilizado, 0,24, mas ele é muito importante. E por isso ele tem três, né, palavras indicando o seu aminoácido, tá? E outros aqui, né, poucos usados, né, apenas um código, né, para indicá-los, tá bom? Então, essa é os 20, né? E usando todos os 64 combinações, né? Em termos de informação, né? Isso é fácil, né? Só pegar os 20 aminoácidos e colocar na expressão, né? Com as respectivas ocorrências, né? E aí nós temos no fim 4,21 bits para nomear os 20 aminoácidos, tá? Então, a robustez do DNA é em função, primeiro, da complementação, né? Tá? A informação é complementada. Se falta um, você tem como completar o que está faltando, né? Com a informação do par correspondente, tá? E você tem mecanismos, né? Proteínas e enzimas que fazem o papel. De vez em quando andam, percorrem o DNA, né? Para localizar as falhas e preencher, corrigir, né? Essas falhas, né? Então, existem algumas medidas, né? Que provaram que alguns trechos de DNA, né, não ter DNA inteiro, alguns trechos, fragmentos, né, que duraram aproximadamente 1 milhão de anos, tá? Tem um
tem um caso controverso, né, diz que teve tem um fragmento de 250 milhões de anos. Bom, isso é muito tempo. Bom, mecanismos básicos já explicamos na aula passada, né? Então ele é um ambos, né, o backbones, né, são ligados para essa estrutura aqui e formam uma estrutura helicoidal, né, tá? Não sei se a palavra certa é helicoidal. Bom, é dupla hélice, né, tá? E acaba gerando regiões com maior aproximação, né, maior aproximação e menor aproximação, quer dizer, mais afastados aqui, tá? Normalmente, esse afastamento maior são trechos onde você faz a transcrição, quer dizer, é mais fácil abrir aqui para tirar uma cópia, né? Tá? E esses trechos menores, mais próximos, são usados para função estrutural, para manter o DNA estável, tá? Então, sulco, groove, né? Sulco maior e menor, tá? Então, normalmente também é onde tem a maior concentração de informação também. Mas com gráficos que mostram nessa concentração diferentes pares, né, AT, GC, tá, distribuídos, enfim, acaba sendo senoidal, né, de uma forma periódica. Bom, nós vimos também na aula passada o cromossomos, né? Então, cromossomos é o DNA, né? Molécula DNA, só que organizadas, né? Compactadas, né? Num formato, numa estrutura mais estável, tá? E o DNA existem dois tipos, o procariontes, né, e eucariontes, que depende da sua localização. Ou está no núcleo, quando é o nosso caso, né, da maioria dos seres vivos mais evoluídos ou mais avançados, nós temos os DNAs dentro, né, do núcleo, de um núcleo dentro da célula. Tá? Então é chamado de eucariontes. Quando está fora do núcleo, é chamado procariontes. Basicamente, os procariontes, os vírus, né, e bactérias, né, seres unicelulares costumam ser procariontes. Uma outra característica, né, do bactérias e vírus é que muitos têm o DNA circular, né, ele não é linear, tá? Muito bem. O cromossomo, então, é uma estrutura longa, né? E ele consegue se organizar. São enrolados, né? Imagine uma coisa que o DNA mais comprido, né, nosso é o cromossomo número 1, tá? Acho que dá quase 8 centímetros se você estica, né? O DNA todo, né? Então, imagine, mas veja, a largura dele são basicamente 4, 5 moléculas, né? Então, extremamente fino, extremamente longo, né? Então, para organizar, para não se enroscar, né? Tá? Ele se organiza, né, não está aqui, mas é mais frente, né? Ele se organiza em estonas, né? Que são elementos que fazem com que você consiga enrolar o DNA, né? E organizar melhor, tá? Então, vamos voltar um pouco, tá? DNA, então, é responsável, nessa combinação de A e T, é responsável pela armazenamento da informação, né, que compõe. Tem várias funções, armazenar e reter a informação, tem a capacidade de você duplicar, portanto, eu consigo propagar a informação, e essa mesma informação serve para produzir as proteínas necessárias para criar um organismo, né, do ser vivo, tá? Então, a série de funções que o DNA tem, tá? Então, DNA linear, né, é um eucarionte, quer dizer, está dentro do núcleo, e normalmente é uma linha, né, tem um início e fim, tá? Circular, o início e fim, ele não tem o início e fim, né? Ele junta, né, para fazer um laço só, tá? São unicelulares, mas normalmente os circulares são mais estáveis, né, porque não tem ponta. As lineares, né, dos eucariontes que estão dentro do núcleo, né, e são lineares, tá?
são chamados também, eles possuem também as terminações chamadas telômeros, né? Aqui, terminação, as ambas terminações. Telômeros são estruturas, não são replicáveis, né? Não são codificantes, mas têm a função de manter a ponta bem estável, as pontas bem estáveis, né? Tá? Isso é importante, né? Porque ele evita que o DNA abra, né? Que nem fosse um zíper. Então, você segura nas pontas, tá? Bom, sua principal função é manter a estabilidade estrutural do cromossomo, né? Os centrômeros são as regiões mais condensadas do cromossomo, né? A parte central, que é onde tem a parte codificadores, né? Codificantes. Isso aqui é um procarionte, né? Quer dizer, ele não tem um núcleo, mas você tem um cromossomo que está circular, né? Tá vendo? Não tem, não é linear, né? E que está dentro do citoplasma, tá? Então, eles não estão dentro do núcleo. Esse exemplo, né, de cromossomo circular, e aqui você tem as várias funções do DNA de uma bactéria, né? DNA de uma coli, é uma bactéria. Bom, como é que empacota, né? Então nós temos, aqui, né, são enroladas em estomas, e depois vai sendo montados aqui, né? E esse conjunto compactado de DNA enrolado, né, forma uma cadeia desse tipo aqui. Né? E ele acaba sendo condensado, né, agrupado no cromossomo, né, até formar um cromossomo inteiro que está aqui. Então, aqui já tem 1 milímetro, 1,4 milímetros. Né? Então, os terminais, né, que são os telômeros, até a função estabilizar, mas toda vez que se divide, ele vai diminuindo de tamanho, tá? Chega num ponto que esse telômero ele acaba, né, e acaba, no fundo, o DNA acaba morrendo, né, porque degrada, tá? Então, qual que é a ideia desse mecanismo? É você, a cada vez que tira a cópia, você vai reduzindo o tamanho do telômero e vai reduzindo a vida útil, né, do DNA, tá? Isso limita o número de vezes que o DNA consegue se replicar. Esse mecanismo, claro, está associado à vida, né, à velhice, na verdade. À medida que você vai envelhecendo, você vai tendo DNA que vai sendo replicado, né, e chega uma hora que ele para de replicar, porque o DNA próprio não consegue mais se replicar porque ele se destrói, né. Então, para você ter uma DNA mais permanente, o ideal seria realmente manter o telômero, né, regenerando, né? E existem células que são capazes de fazer isso, né? Um bom exemplo são as células cancerígenas, né? Tá? Ele consegue manter isso. É por isso que você não consegue, não se elimina facilmente uma célula cancerígena, né? Ah, por que que é bom, né? Por que a vida fez com que o DNA morresse após algum certo número de cópias, né? É justamente para evitar, toda vez que você copia, tem uma grande quantidade de informação sendo copiada, né? Como é um processo físico, químico, né? Existem sempre chances de você ter alterações, né? E tirar cópias erradas, né? Acaba gerando uma célula defeituosa, tá? Então, é por isso que ele limita o número de vezes que você vai copiando, você vai acumulando erros, né? À medida que toda vez que você duplica, você tem erro, né? Mesmo que, apesar do mecanismo de correção, existe ainda a chance de errar, né? E aí, para evitar que você acumule os erros, né? Propague os erros, você elimina aquele DNA. Bom, então no ser humano nós temos esses, são 22 pares, né, autossomo e um par sexual, né? Então nós temos no total 23 pares, tá? 23 pares, tá? E como é diploide, né, são uma cópia do outro, nós temos no total 46 cromossomos, tá? Bom, fica dessa forma para permitir que ocorra a divisão celular, né? Tá?
e tem um genoma mitocondrial, né? Então, lembra, nós temos um DNA que está no núcleo, né? E tem um outro conjunto de DNA que está na mitocôndria, né? Na mitocôndria tem um papel fundamental de gerar energia, gerar proteínas, tá? Esses DNAs que estão lá. Tá? Então, tá aqui. DNA, papel do DNA mitocondrial. E, finalmente, temos os genes, né? Genes, gene é um trecho do DNA, né, do trecho do cromossomo, responsável pela criação, né, pela transcrição. Tá? Não dúvidas? Não. Segmento cromossomo no qual corresponde ao código distinto. Tá? Para produzir uma determinada proteína ou controlar uma determinada característica. Né? Tá? Então, nós temos vários tipos de genes, né? Tem funções, tem vários genes e cada gene tem uma função específica, né? Então, no caso de uma bactéria, nós temos um DNA circular. Esse aqui é o tamanho dele, né? Número de pares base, BP bases pares, né? Tá? Em termos de bit, é o dobro disso aqui, né? Tá? Número de genes e conteúdo GC, quer dizer, qual o GC, qual a porcentagem de GC em relação ao T, né? Tá? Então, esse é uma bactéria relativamente complexa, né? Tem bastante genes, tá? E bastante pares base, né? E aqui nós temos várias funções. O principal é gerar. Alguns genes são específicos para a própria manter a operação, né, da própria célula, tá? Outros têm determinadas características, né? E metabolização, energia, a parte de criação de proteínas, assim por diante, né? Mas você vê que a maior parte, né, quase a metade, tem funções desconhecidas, tá? Ainda. Isso, à medida que o DNA cresce, né, nossos cromossomos crescem, a quantidade de genes com função desconhecida vai aumentando, né? Normalmente são genes que teve alguma função no passado e que depois, com a evolução, foram sendo desativados. Então, vai sendo muitos chamam isso de lixo é uma palavra muito ruim, mas é tipo lixo genético, né? Mas é uma carga morta, né? Geneticamente falando, que você vai, como você vai copiando, né? E você vai carregando isso, né, no seu DNA, tá? Em princípio, o DNA não tem um limite superior, né? Quer dizer, você vai crescendo ele tanto quanto se queira, né? Tá? Mas aí vai se levando, né? Vai se carregando os genes ou o DNAs que tiveram alguma função ou fizeram parte do organismo anterior e que depois foram perdendo a função, foram perdendo a sua ativação e vai acumulando, né? Então, o DNA acaba tendo uma grande quantidade de função desconhecida. Tá? Então, vamos ver vários seres vivos, né, ou vários organismos. Então, nesse caso aqui é de uma planta, né, tá? São 5 pares de cromossomos lineares, tá? A bactéria é circular, né, tá? Então, 4,6 milhões de pares base, tá? Aqui já tem, né, quase mais de 100 vezes, né, quase 164. Opa, desculpa. De 4 pulou para 167 milhões, né, pares base. O número de genes é 25 mil genes, né, 25.700 genes. Conteúdo GC, 47%. A partir do conteúdo GC, você sabe qual é o conteúdo AT, né, que é o tanto que precisa para completar 100%. Então, o conteúdo AT é 53%, tá? É normal você colocar esse conteúdo aqui,
só para destacar a estabilidade, né, do cromossomo, né, a estabilidade do DNA. Tá? Então, quanto maior esse conteúdo, mais estável é o DNA. Por que é mais estável? Porque esse par GC tem 3 pontos de hidrogênio comparado com o par AT. Tá? Então é mais forte, né? A conexão é mais forte. Tá bom? Tá aqui, né? Novamente, a maior parte, o grupo maior aqui é o desconhecido, né? Que é o não classificado aqui. Tá aqui. 2. Tá? No cada planta tem várias funções. A principal é ligada a metabolismo, né, energia, e a parte de proteína, construção de proteínas. Tá? Vamos ver então agora no ser humano, né? Tá aqui, a função desconhecida, 17, tá aqui, né? A maior parte das nossas funções. Nosso genoma é de 3,4 bilhões. Tá? Então, comparado com uma planta, né? Nós temos, bom, bem mais, né? 200, não, 2.000 vezes, né? Mais. Não, desculpe, bilhões, 3.400, dá 20 vezes, né? 20 vezes mais do que uma planta, tá? Então, nós temos esse número de genes e o conteúdo de G6 de 43%, tá? Tem a série de funções aqui já conhecidas, né? Bom, função dos genes, né? Tá? Alguns desses genes são necessários o tempo todo, né? Codificam elementos fundamentais para o metabolismo e manutenção da célula, tá? Tem uma parte não codificada, né? E poderiam, na verdade, podia ser carga morta, né? Mas eles têm uma função muito importante. Alguns são ativados, né? Em um momento específico, tá? Alguns são ativados em partes da vida, né, do ser humano, então, ou de qualquer ser. Então, na fase de crescimento, alguns genes são mais ativos, né, na fase de maturidade, e outros, e assim por diante, né. Então, dependendo da fase do organismo, alguns genes são mais ativos do que outros. Outros são ativados por condições ambientais, tá? E outros têm funções desconhecidas também, né. Tá? Então, genes com função desconhecida, inibidos durante a evolução ou base para novos genes. Tá? Então, genes reguladores estão envolvidos em diferentes processos, né? Processamento de fontes alternativas de alimento e energia. Se você tiver esses genes já, né, quer dizer, ao longo da evolução, você teve problema de seca, né, ou problema de falta de alimentos, ou tipo de alimentos diferentes, você pode ter algum gene que está inativo, né, tá? Mas podem se tornar ativos em condições ambientais diferentes, tá? Então, a produção de moléculas necessárias para a condição de estresse, como seca, temperaturas elevadas, temperaturas baixas e assim por diante, tá bom? Então, gene é parte do DNA, né, que pode, a parte do cromossomo que pode responder, né, de acordo com as condições ambientais, ou pode se tornar ativos, né? Proteínas regulatórias do ciclo celular, tem várias proteínas envolvidas, né? Tá? E quem produz a proteína é o gene, tá? Então, envolve na reprodução, cooperação, simbiose, patogênese e assim por diante, né? Então, todos esses genes são transcritos em resposta a algum evento ou em determinada etapa, né, do ciclo de vida do organismo, tá? Então, no caso do ser humano, né? Tá? Nós temos um grande conjunto de genes cuja função não é muito clara, né? Tá? Outras funções são desconhecidas. Quer dizer, na verdade, são funções aqui, no caso dos parasitas genéticos, na verdade, eles se tornam ativos em determinadas condições. Tá?
Outros genes são funções regulatórias, tá? Mas não produz proteína. Tá? Só um trecho aqui, só 1,5% do nosso DNA produz proteína, o que é razoável, né? Porque, considerando que nós temos um DNA extremamente longo, né? E que não existe tanta variedade assim de proteínas, né? Então, a quantidade de proteínas é mais ou menos fixa, né? Tá estabelecida pela combinação dos aminoácidos. Então, imagine 20 aminoácidos, a combinação disso, né, encadeamento disso já produz uma variedade muito grande de proteínas, tá? Então essa, mas também não é uma quantidade extremamente grande, né, de proteínas que o ser humano precisa, tá? Então, como é que é feito a produção das proteínas aqui, não? É o caso do exons, né? Tá? Os genes, então isso aqui é um gene, são expressões através da transcrição, a manifestação dos genes é através da transcrição, gerando o RNA mensageiro, tá? Então, o DNA é aberto, né? O trecho do DNA que contém o gene, ele é aberto, e você tira uma cópia que está aqui, tá? É chamado transcrição, tá? E gera, né, o RNA mensageiro, tá? Então, como é que é essa hierarquia, né? Você tem um cromossomo, então temos um gene, trecho do cromossomo aqui é o gene, tá? Aqui tem a ordem de grandeza, né? 1,5, 10 oitavas de pares base, né? Então aqui você tem um gene ampliado, você tem esses arranjos aqui, né? Tá? Arranjos de genes. Tá? Tá aqui. Cerca de 2 mil genes nesse caso, né? E aqui, especificamente, você tem vários genes, tamanhos diferentes, né? E vamos ampliar esse caso aqui, que é um gene específico, né? Então, um gene específico, normalmente em torno de 20 mil bases pares. E aí o gene tem um indicador, marcador, né? E a parte ativa aqui. O que se faz? Né? No processo de transcrição, não é uma cópia idêntica, né? Se tira uma cópia normal e depois várias proteínas vão trabalhar em cima, né, para tirar somente a parte ativa, né, que é essa parte que está aqui. Então vai eliminando, por exemplo, o marcador, né, e vai criando a partir do primário o próprio RNA mensageiro, que é uma coisa bem menor, né? Tá? Então, de 20 passa para 2.000, né? Então, uma ordem de grandeza menor, tá? 10 vezes menor, que é o conjunto de elementos, né, ativos do RNA, né? Então, RNA mensageiro. Talvez seja interessante. Vamos assistir então esse. Vamos lá. Vou dar uma parada aqui na apresentação e vamos mostrar. Vamos lá. Apareceu? Sim. Legal. Provavelmente não vai ter áudio de novo, mas acho que dessa vez eu configurei certo, graças à aula passada, né? Com a legenda em português. Vamos lá. Então, dentro da célula nós temos um núcleo, e dentro do núcleo nós temos o cromossomos, né? Genoma é um conjunto de cromossomos, tá? Aqui estão as estomas. Então,
quando o gene é ativado, tá? Então, você tem um processo que cria, né, o RNA mensageiro. Então, ele abre o DNA e cria o RNA mensageiro por transcrição. Então, veja, ele faz a transcrição e depois prepara o RNA mensageiro, né? Tirando trechos e às vezes tirando vários trechos e compactando, né? O tamanho. Então, vocês lembram dos três códigos, né? Então, ele vai lendo de três em três. O aminoácido está na ponta, mas tem um código, né? Com uma chave que vai codificando, né, que vai montando o aminoácido, né? Vai montando de acordo com a sequência. E o processo final é montar todo os aminoácidos numa proteína. Bacana, né? Deixa eu ver se agora dá para voltar. Conseguiram, conseguiram assistir? Legal. Não sei se atrapalhei com a minha fala. Vocês estavam. Tinha áudio? Não. Não tinha, né? Essa é uma coisa que eu não sei como resolver. Mas quem sabe algum dia. Tudo bem. Então, voltando para a aula, né? Entropia de alguns seres, né? Vamos, a partir do DNA, né? Vamos calcular qual a quantidade de informação, né? Nós já fizemos para os seres humanos, né? Então, vamos ver quanto que dá, né? Por alguns seres. Vírus, né? Tá? Então, o vírus, nem sei se é vírus, é viróides. Bom, é considerado. Vírus é uma outra complicação. Muitos não consideram como ser vivo, né? Tá? Por ser muito simples, muito básico. Então, esse é um vírus, né, que tem só 256 pares, né, base. É muito pouco, né? Tá? Mas já é capaz de se reproduzir. Tá? Isso dá um total de 64 bytes. Tem essa composição, né, de AT e GC. Veja, o GC mais elevado, né, para garantir mais estabilidade. Você calcula o HDT, não, o HDS, desculpe, que é a quantidade de informação, né, e reduz um pouquinho, né. Tá? A porcentagem é bem próxima, portanto, não tem muita variação, né, não tem muita, né, 1,99, tá? Aqui já é uma bactéria, tem um pouquinho mais, né? Veja a estabilidade dele, né? 72% de IgC, tá? Provavelmente está no ambiente mais agressivo, né? Então ele exige mais IgC para ser mais estável, para o DNA ser mais estável, tá? Então você tem um HDS bem menor, né? Do que o teórico, né? Que seria 2, tá? Aqui é outra bactéria, tá? Quase 3 milhões de nucleotídeos, ou seja, é uma bactéria bem maior, né? O GC
basicamente metade, né? Tá? Então, HDS bem próximo de 2. O menor caçador do mundo, né? Parasita. Tá? O que mais? Esse aqui é o causador da malária, né? O Plasmodium, protozoário, tá? HDS. Não tem um barpasse. Bom, arroz, né? Tá? Quanto que tem? Tá? Da forma correta, bom, tem bastante AT. O cálculo aqui, só, não do HDS, mas do RNA, é mensageiro, tá? O número, tamanho médio do RNA mensageiro, né? Número de exons, tá? Não se esqueça, o exon, o que, que ele é? É a parte do DNA responsável, tá? Só a parte do gene responsável pela transcrição, né? Responsável pela criação das proteínas, tá? Então, comprimento médio é em torno de 1,1300, né? Nucleotídeos. Tá? Nucleotídeos, veja, no DNA a gente chama de bar base, né? Par base, porque são todos pares. No RNA mensageiro, nós não temos pares, né? Os pares são justamente usados para montar o aminoácido. Então, no RNA mensageiro são só nucleotídeos, NT. Tudo bem? Então, muito cuidado na hora de vocês fazerem o cálculo da quantidade de informação. Tá? A informação média de um RNA mensageiro, tá? Aliás, é o mesmo, né, na verdade, né? No DNA que você não dobra, tá? Porque você não dobra por causa da redundância, tá? Isso dá o dobro, né? 2 bits para cada nucleotídeo e dá um total de 325 bytes, tá? Aqui você tem que calcular com o HDS. Cadê o HDS? O HDS você calcula dessa forma aqui, né? Tá? A partir da distribuição do IGC-AT. O exon corresponde ao conteúdo codificante, tá? Então, aqui é GC e AT porque ainda é DNA. A partir do DNA você tira o RNA mensageiro, tá bom? Você está entendendo ou não? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vocês entenderam o papel do gene, né? O gene é a parte que faz várias funções. É a parte que você, no fundo, tem a transcrição, pode gerar proteínas, né? Pode não ter a função proteína. Bom, é proteína, mas a proteína pode ter várias funções, né? Algumas proteínas são estruturais, outras têm um papel de decompor na a parte energética, outras proteínas têm outras funções, né? De estruturais dentro da célula e também de comportamento, né? Então, tudo isso aí, ele pode ser ativado ou não. O gene pode ser ativado ou não. Nem todo gene está trabalhando toda hora, né? Tá? Algumas têm que trabalhar para poder gerar energia, reparar a parte celular, tá? Mas, normalmente, alguns genes são ativos em determinadas situações ou condições, tá? O que ativa um gene ou não, normalmente é uma outra proteína, tá? Então, vamos ver. O fato de você ativar ou não ativar um determinado gene, que faz com que você tenha determinadas características ou tenha um determinado comportamento até do organismo no nível superior, tá? Essa ativação, ele segue uma certa lógica, né? Tá? E essa lógica, no fundo, é um processamento, tá? Então, é aí que nós entramos agora o DNA e o processamento. Nós vimos agora, até agora, nós vimos o gene, né, e o DNA como armazenamento da informação. Tá? Mas, sob o ponto de vista da informação, o DNA não faz só o armazenamento, ele faz processamento também, justamente pela ativação ou não dos genes. Tá bom? Então, genes reguladores, né, utilizam um conjunto de lógicas próprias para ativação e desativação dos processos gênicos, né? Ou seja, envolvendo a transcrição e a tradução. Tá? Então, esse é chamado de expressão gênica.
fatores de ativação são inúmeros, né? Pode depender de condições externas e internas, tá? Internas seria fases, né, do organismo ou algum estresse que o organismo está passando e pode gerar, né, uma ativação de determinados genes. Execução de lógicas envolvendo, né, essas ações da ativação dos genes é parte do processamento do DNA, tá? Então, a lógica booleana, né, no caso, novamente, é utilizado para entender e simular essas ativações, esse processamento, né, realizado pelo DNA. Né? Então, vamos lá. Aqui a expressão aqui, né, do DNA é diferente, claro que, né, aí vai implicar em características, diferentes características, né, de um organismo, tá? Como o tamanho do bico, né? Tá? Então, isso aqui já é modelo químico, isso aqui é um modelo lógico, né? Usando a lógica binária, tá? Então, a ideia nossa é usar a lógica binária para representar, né, o funcionamento do DNA. Então, você pode criar, na verdade, outros operadores binários, tá? Nós vimos que existem o AND, na aula de álgebra booleana, nós trabalhamos com os elementares, né? Que é o AND, OR e o NOT. São os três, a partir do qual nós construímos qualquer outra lógica binária, né? Lógica booleana, tá? Na biologia, ou pelo menos no processamento do DNA, né, tem outros operadores binários, tá? Claro que você consegue decompor esses operadores binários para AND, OR, né, e o NOT, tá? Qualquer operador, porque a partir desses três você consegue construir qualquer outro operador binário, tá? Mas alguns operadores são mais sintéticos, né, na utilização, né, para explicar a lógica e funcionamento das moléculas, por exemplo, da ativação dos genes. Tá? Então, esse é um exemplo, né, são operadores que foram criados para facilitar o entendimento da lógica de ativação dos genes. Tá? Então, esse operador, primeiro que a gente apresenta, chama-se implica, né? Tá? Bom, tem vários nomes, na verdade, tá? Outros chamam C, então, tá? E o símbolo dele é isso aqui. É uma implicação. Tá? Significa o seguinte, né? Se P, então Q, né? Então é uma amarração. Significa que se P for verdadeiro, Q será verdadeiro. Né? Mas não diz nada sobre a situação onde o P for falso. Então, se o P for verdadeiro, o Q será verdadeiro. Mas se o P for falso, Q poderá ser verdadeiro ou falso. Tanto faz. Bom? Então, um exemplo aqui. Se o P, se a porta for aberta, então a P indica a condição da porta, né? O Q, né? A condição do alarme. O Q, o alarme vai disparar. Tá? Então, C, P, Q, né? Dispara. Tá bom? Então, a frase: se a porta for aberta, o alarme vai disparar. Pode ser representada por essa relação aqui entre P e Q. Tá certo? Então, é uma relação de implicação. Tá? Se a porta for aberta, o alarme vai disparar. Tá? Implica, né, em alarme vai disparar. Mas o alarme pode disparar mesmo que a porta não tenha sido aberta. Né? Então, ou seja, se a porta não for aberta, o alarme pode disparar sem nenhum problema. Tá? O inverso não é verdadeiro. Tá? Então, nesse caso aqui, ele é representado dessa forma aqui. Ó. O P pode ser fechado, que é 0, ou aberto, que é 1. Né? Se a porta estiver fechada, vale porque duas situações. Né? Pode estar disparado ou não. Tá? Ambas são situações verdadeiras. Tá? Então, 0 e 0 é 1, verdadeiro, 0 e 1 também é verdadeiro, porque ambas são verdadeiras. Qual é a condição, né, de implicação? Se a porta for aberta, quer dizer, P igual a 1, Q necessariamente será igual a 1. Isso é uma condição verdadeira. Tá? Porta aberta, alarme não dispara, essa é uma condição falsa. É a única condição falsa que existe aqui. Tá?
Então, essa operação aqui, 1 implica em que, né? P implica que 1 é o P e Q igual a zero, isso vai ser falso, não vai ser verdadeiro. Tá bom? Demais citações serão todas verdadeiras. Tudo bem? Deu para entender? Não sei se é fácil de entender. Tá? Bom, em todo caso, essa é a tabela verdade, né? Tá? A partir dessa tabela verdade, você pode decompor com AND e OR para montar essa instrução que está aqui, né? Essa operação que está aqui. Mas, em todo caso, é uma operação, tá? É um operando que interessa bastante para a genética, tá? Então, novamente, é a mesma função, quer dizer, a mesma operação com outros formatos, né? Tá? Então, esse símbolo que é utilizado, quando você tem essa flechinha, às vezes você não tem no teclado, né, ou no acervo, né, de caracteres. Então, você pode usar esse símbolo, ou esse aqui está aqui. Tá? Aqui é um exemplo de uso. Então, a única situação onde é falso é quando você tem um P igual a 1, né, e o Q igual a zero, tá? Isso é uma situação falsa. Os demais são verdadeiros. Isso implica, ou então, C, função C. Tá explicando aqui. CP, então Q. Tá? Tem outras, que é o inverso, né? Q, então P. Tá? E outras, que essas duas implicações amarradas é P e C e somente C, Q, né? Tá? Então, aqui, ó. Esse primeiro caso que a gente discutiu de implicar, né, normalmente a função C, if, né? Tá? Em texto, você traduz por if. Tá? Então, no caso do if, tá aqui, né? A única situação inválida, falso, é a porta aberta, o alarme não dispara, né? Isso é posição falsa, tá? O inverso, o que seria o inverso, né? Se, é, se Q, né, é igual a 1, tá? Então, P é o inverso aqui, no caso. Então, a única situação que está aqui é essa aqui, né? O Q igual a 1, né? E P é zero, quer dizer, não aconteceu. Tá? Então, os demais casos, tá? Esse aqui é verdadeiro, o caso é 0 e 0, tanto faz o P. Então, é essa tabela verdade, tá? Nesse caso, é Q, então P é isso aqui, é 1, 0, 1, 1, tá? A cláusula F, né, IFF é C, somente C, significa o seguinte, né? Ambos estão amarrados, né? Tá? Isso significa que é a única situação onde é verdadeiro, tá? É quando os dois estão iguais. Então, P e Q são iguais, né? C e somente C, Q, entendeu? C e somente C, tá? Então, é a cláusula, né, que tem dois Fs, né? Ifs, né? Então, é o IFF, tá bom? Equivale à porta lógica XNOR, é o XOR, né? O exclusivo invertido. Tá? Então, veja, aqui, ó. Se são iguais, dá verdadeiro, né? Se são iguais, dá verdadeiro. Toda combinação onde são diferentes resulta em falso. Tudo bem? Interessante, né? A gente trabalha com a lógica booleana e está sempre amarrado no ou, no or, and e not, né? Nos três. Mas existem várias combinações possíveis que criam instruções diferentes, tá? Então, esses são resultados, né? Não vou entrar no mérito, mas no fundo ele está traduzindo, né? Esse aqui é o if, implica, né? Reverso, esse é reverso, né? É o C. Implicar é no sentido se C é reverso, né? Esse aqui, tá? C e somente C, é condição bicondição, tá? É verdadeiro somente se os dois são iguais. Não implica, eu reverso isso aqui, né? Eu inverso isso aqui, tá? Então vira F, T, F, F, né? Cadê? Aqui, F, T, F, F.
Tá? E o not if, né, que é a negação desse cara que está aqui, né? É o TTFT. Então vai dar FFTF. FFTF. Tá bom? É isso. Então, são três operadores novos, né? E alguns exemplos de uso, acho que está aqui, não vou pular isso aqui. Então, são as combinações possíveis mais utilizadas, né, nas lógicas envolvendo o processamento de sistemas moleculares ou sistemas genéticos, né? E aqui é um bom exemplo, né, tá, de como é que se faz a operação. Então, nós temos aqui, nesse exemplo, tem, seis genes, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Todos esses genes são em lugares diferentes, né, tá, do DNA, e eles são sensíveis a duas proteínas, né, especificamente A e B. Tá aqui, A e B. Tá? E reagem de uma forma diferente, né, SA e B. Então, são genes cuja ativação é comandada por essas duas proteínas e a partir dessa lógica que está aqui, tá? Dessas expressões que estão aqui. E cada gene, uma vez ativado, vai produzir proteínas diferentes, né? E produzindo proteínas diferentes, cuja função da proteína pode ativar qualquer coisa, né? Algumas proteínas podem gerar determinados comportamentos, podem gerar determinadas funções, né? Pode ser processamento de alguma comida, algum nutriente para virar energia, ou pode ter um papel estrutural de aumentar o tamanho da célula, ou fortalecer o tamanho da célula, e assim por diante. Então, esses genes vão ter efeitos diferentes, né, a partir de duas proteínas, tá? Então, aí você tem duas proteínas e, portanto, dois bits, né? Tá? Então, a concentração baixa, baixa, alto, baixa, baixa, alta, alta, alta. Então, uma combinação de dois bits, né? 2 a 2, forma quatro possibilidades. E aí, você tem as ativações através dessas expressões, né? Então, o AND e OR são os conhecidos, né? Depois tem o NAND, tem o XOR, ou exclusivo, né? E o EQ, que é o igualdade. Tá? Então, ele ativa, isso aqui, cadê? É o IF, isso aqui é conhecido também como EQ, tá? IFF, C e somente C, tá? É o EQ, tá? O que mais que tem aqui? Tem um NIF, né? Not if. Então, NIF, isso aqui, tá? Então, F, F, D, F. Mostra bem que não sei como está. É invertido, né? A tabela lá. Então, é F, T, F, F. Deixa eu ver isso. NIF. F, F, é falso, falso, verdadeiro, falso. É isso aí, tá bom? E aqui só ativa quando os dois são iguais, né? Tá? Veja, então, dependendo da concentração do A e B, você tem efeitos diferentes. Alguns genes são ativados, outros não. Bom, então, esse é a lógica, o processamento realizado pelos genes, né? E que foram descritos, né, por álgebra booleana, através dessas relações. É isso aí, gente. Bacana, né? Acharam interessante? Então, veja, portanto, não é só CPU que faz processamento, né? Tá certo? Esse é um exemplo interessante, porque é o exemplo de processamento mais elementar possível, né? Em termos biológicos, tá? É o DNA, no nível DNA, tá certo? Aceita exercício extra com esse sistema, tá certo. Vamos ver se a gente tem um exercício para isso, né? Mas veja interessante, né? No nível básico, nós temos um mecanismo chamado DNA, que não só produz proteínas, como também ele serve para armazenar informação e processar informação, né? É uma coisa assim fantástica no nível molecular, né?
e que é a base da nossa vida, né? E que a partir desses elementos elementares, né, se constrói, né, vidas complexas, desde os vírus, né? Veja, vírus também é uma produção desse mecanismo todo, né? Não podemos falar mal do vírus, tá? Até seres humanos, né? Então, é todo um processo baseado num único mecanismo, né? Tá? E gera resultados distintos. É uma coisa assim fantástica mesmo, né? E você, o que a gente está fazendo é pegando o DNA, que é um mecanismo biológico, e reduzindo, né, ou analisando sobre a ótica da informação, transformando isso em informação, transformando isso em processamento, transformando em bit, né, e processamento usando a álgebra booleana, tá? Então, ah, em síntese, né, se você criar, não sei se é possível, claro, né, algum outro mecanismo que não seja o DNA, tem essas características que foram descritas aqui, né, para armazenar informação, para você processar informação, né, e reagir ao ambiente, ter também a capacidade de construir elementos, né. Ele acaba usando proteínas, que é uma cadeia, basicamente são cadeias de carbono, né, mas será que é possível criar, usando a química conhecida como uma outra estrutura, né, algum outro elemento, não sei, algum outro, não é a minha área de pesquisa, né, mas provavelmente deve ter gente, pesquisador, trabalhando nisso, né, alguma estrutura básica capaz de você ter, né, essas características do DNA. Provavelmente não vai ser tão eficiente, né, ou nem tão poderoso como o DNA, porque ele, quimicamente falando, em termos de energéticos também, ele é eficiente, né, o DNA. Ele é estável, bem estável, robusto, né? Parece nosso ambiente, tá? Pode ser diferente em condições ambientais distintos, né? Diferentes. Tá? Então, de repente, é possível, né? Você tem, mantém essas características que o DNA tem, talvez seja possível se construir, né, em outra escala, talvez. Se você não trabalhar na escala micro, nada impede hoje, né? Você fazer o que o DNA faz numa escala maior, quer dizer, não na escala molecular, mas numa escala macro, tá? Ter um robô, por exemplo, que consegue replicar a si mesmo, né? Consegue se reproduzir, consegue melhorar, né? Consegue ativar, assim por diante. Quem sabe, né? Provavelmente por ser uma manipulação mais grosseira, né? Ele tem que ser uma coisa muito maior, né? Não dá para trabalhar a nível molecular. Mas, de repente, é possível, né? Fazer isso e ter um outro tipo de vida, né? Outro tipo de vida baseado em outra estrutura, não baseada no DNA. Será que poderíamos chamar isso de vida também? Não saberia dizer, né? Essa é uma questão filosófica demais, tá? Então, DNA é realmente um exercício muito importante, né, para nossa disciplina, para mostrar como coisas elementares associadas à vida, né, está também o mecanismo da informação, tá? Então, nesse sentido, a chave de tudo isso, da dinâmica toda, né, o porquê desse mecanismo do DNA é realmente para a capacidade de manipular a informação, né, armazenar, preservar e manipular a informação. Claro que a transcrição, né, a construção de moléculas e proteínas é muito importante também, né, mas, aliás, não é só muito importante, é fundamental, mas na sua essência, né, se você não tem essa capacidade de manipular a informação, você não teria evolução, né? Então, e mesmo a reprodução sexuada, por exemplo, você tem uma combinação, você tem a metade do DNA e a outra metade do DNA sendo combinadas, né, para formar um novo DNA, né? Quer dizer, é muito mais rápido, se você considerar isso, né? Por que existe uma reprodução sexuada, né? Porque você tem seres, né, que têm a mesma quantidade de cromossomos, né, a mesma quantidade de DNA, que você consegue dividir, né, e juntar, tá? E
com uma combinação, né, muito mais rápida do que você esperar, que ambos, antes de combinarem, foram seres que atingiram a maturidade, ou seja, sobreviveram ao ambiente, né? Então, são seres adaptados, são seres viáveis, são seres que conseguiram se viabilizar, né, no ambiente, no meio ambiente, onde se reproduziram, onde cresceram, né? Portanto, tem uma certa resistência ou adequação àquele ambiente. Você pega, só que isso não é suficiente, isso é uma situação perigosa, você tem que começar a criar diversidade sempre, né? Tem que estar sempre criando pequenas mudanças. Mas como você cria alteração? Uma coisa é realmente chegar lá no DNA e alterar, né, por mutação mesmo, né? Uma carga química, física ou até raios cósmicos, né? Pode gerar uma alteração no DNA e nesse processo de geração de DNA gerar um ser mutante mesmo, né? Mas isso é muito perigoso, né? Acaba gerando os casos de câncer. Por exemplo, células cancerígenas são células muito alteradas, né? E que acaba consumindo outras células, né, para ter a sua reprodução, ter uma reprodução descontrolada, né? Então, uma forma mais rápida, né, de você ter novos seres com novas características, mas características boas, né, com grande chance de sobrevivência, é você juntar dois indivíduos, né, dois organismos que já, já se provaram ser viáveis no seu ambiente e fazer essa combinação, né, de metade de cada um contribuindo com um novo ser. Tá? Então, é uma alteração, uma diversificação, né, de ser, né, muito eficiente, na verdade, né? Então, a cada geração você tem realmente um conjunto novo de seres com grande potencial de viabilidade e de sobrevivência. Tá? Então, e vai ser sempre dois, né? Porque o DNA só tem dois pares, né? É formado por dois pares. Portanto, não existe combinação sexual que envolva três seres, por exemplo. Então, vai ser sempre dois, porque justamente pegar metade de cada lado, né, do DNA para fazer a composição. Então, existe uma grande chance de você ter. Será que eu falei bobagem? Não tenho certeza. Que existem vários diploides, né? Tem o diploide, no ser humano é diploide, né? Mas existem seres com outros ploides, tá? Mas em todo caso, você tem essas combinações todas que geram, né, uma variedade muito maior, né, de seres, diferentes seres. Isso acelerou bastante, né? Acho que a evolução acelerou bastante, né, a quantidade, a diversidade de seres, né? E a gente chama de vida todo o sistema baseado no DNA, né? A vida, pela diversidade, aumentou a chance de sobreviver, né? Aumentou a chance de continuar e de evoluir. Tá? Então, esse é um mecanismo próprio do DNA. Tá? Eu acho uma coisa muito interessante isso, nesse sentido. Tá? Então, será que a gente consegue reproduzir isso em alguma escala, usando outros mecanismos? Essa é uma questão para vocês, na verdade, né? Tá? Futuros cientistas. Tá bom? Mas veja, tudo, né, na sua essência, volta-se a um sistema de informação. Tá? Então, o DNA é um grande sistema de informação. Não só do ponto de vista de armazenamento, como também de processamento. Tá? Bacana, né? Então, o que nós estamos fazendo com o DNA, né? Vocês já viram que o ser humano descobriu o DNA, descobriu como é que lê um DNA, e já tem engenharia genética em cima, né? Já faz algumas décadas. Ou seja, nós estamos adquirindo capacidade de trabalhar com o DNA. Né? A partir desse mecanismo, em vez de criar um novo mecanismo, vamos usar o que já existe, que funciona, e vamos criar vidas diferentes em cima do DNA. Coisas perigosas, claro, né? Tá? Então, uma das coisas que a gente viu funcionando, né, inclusive com essa pandemia, foi a criação de vacinas a partir da engenharia genética, né? Então,
a partir da genética. O que é vacina? Vacina é criar um ser, né, que provoca uma resposta, né, que não é o vírus original. O vírus original é mortal, né, mas vai introduzir no ser humano, né, um fragmento ou um elemento, né, que pode provocar, a ideia é provocar uma reação no sistema imunológico humano, né? Ou seja, o ser humano já tem um sistema imunológico, mas o problema é que a resposta desse sistema imunológico ele é lento comparado com a capacidade de ataque do vírus. Então, qual que é a ideia da vacina? A ideia é preparar o organismo, né, para quando o vírus entrar, você já tem um sistema imunológico pronto para combatê-lo. Né? Para fazer isso, nós introduzimos, através da vacina, né, trechos, né, do vírus ou trechos parecidos com o vírus, né, de forma a gente, o nosso organismo, nossas células de defesa poderem reconhecer, né, a presença desse vírus e combatê-lo, né? Então, a engenharia genética permitiu que fossem criados segmentos, né, do DNA, não do vírus inteiro, mas segmentos do vírus responsáveis pela sua identificação. Né? Normalmente é algum elemento da casca, né, do vírus. Então, no caso seria o spike, né, que o coronavírus é caracterizado por espinhos, né, que chama de spike. Como é que traduz isso? Bom, é um espinho, tá? E o espinho é uma proteína, tá? Então, foi criado por engenharia genética, uma das vacinas, né? Não é toda vacina. Uma das vacinas foi justamente criar, né? A do Pfizer foi criar, da Pfizer, né? Isso. Foi criar um RNA mensageiro, né? Capaz de gerar essa proteína, capaz de criar essa proteína que faz parte do spike, faz parte é o marcador, né, do spike. Né? Com esse RNA mensageiro dentro do nosso organismo, né, o corpo humano produz essa proteína e produz uma resposta, né, de ataque a essa proteína. Tá? Ou seja, o vírus do Covid entra no organismo que tem essa proteína, ele vai ser atacado pelo nosso sistema imunológico, porque ele vai ser reconhecido através dessa proteína. Tá? Então, esse é um uso da engenharia genética, né? Não só na fabricação do RNA mensageiro, como também na reprodução, na fabricação em massa desse componente para fazer a vacina. Tá? Então, não é só uma simplesmente reprodução, mas reprodução em grande quantidade. Né? Outras formas de fazer é replicar o próprio vírus, né? Essa é a ideia da Coronavac, né? Que é do Butantan. Então, você precisa fabricar o vírus em grande quantidade e depois matar esse vírus, né? Inativar esse vírus, mas mantendo a casca, né? Mantendo a proteína inteira, né? Ou principais elementos, né, do corpo. Então, o corpo vai responder, o sistema imunológico do organismo vai responder de uma forma a detectar não só o spike, mas também outras proteínas que compõem ou caracterizam aquele vírus, tá? Então, é uma outra forma de você fazer vacina, tá? Então, o papel da engenharia genética é muito relevante hoje, né? Vocês perceberam e acompanharam esse processo ao longo desse ano, né? O vírus teve grande impacto, a pandemia teve grande impacto nas nossas vidas, mas estamos dando resposta, né, com o nosso conhecimento. Né? Então, se já temos capacidade de manipular o código genético de diversos seres. Claro, vírus é uma coisa muito mais simples. A gente viu, né, através desses exemplos, o vírus realmente está falando de, no máximo, 2.000 bytes, né, de informação. Chega em bactérias já chega a uma outra escala, né, outra ordem de grandeza. Tá? Mas a técnica é a mesma. Então, o potencial de uso, né, dessa engenharia ainda tem muita coisa para fazer ainda pela frente, né? O pessoal que vai trabalhar com alguns de vocês talvez, né, que vão
vão trabalhar com biologia, né, tem um potencial muito grande, profissionalmente falando, né, em termos de pesquisa também, né, para só, né, análise de trabalho em cima do DNA, né, descobrir as funções dos genes, assim por diante. Tá bom? É muito bacana. Agora, uma das coisas que o DNA faz também é armazenamento, né? E esse aqui é um exemplo de como a gente podemos utilizar o DNA para fazer o armazenamento, tá? Esse é um outro artigo. Não estamos ainda usando o DNA para processamento, mas nada impede, né? Tá? Então esse é um exemplo de armazenamento. É um artigo publicado, né? São dois artigos, já faz algum tempo, já faz 10 anos atrás, né? Um artigo da Science, acho que o outro ia da Nature, né? Tá? Então, o que foi feito aqui? Foi usar o DNA para codificar informações digitais, tá? Então pegaram o próprio código DNA, né? Construíram um DNA, tá? E colocaram nesse DNA um livro, né, com 53.400 palavras em HTML, 11 imagens JPEG e tal, um programa JavaScript, ou seja, é bit, né? Tá? Se você consegue colocar bit no DNA, você consegue colocar qualquer tipo de informação. E gravaram múltiplas cópias por redundâncias, né? E estimou-se que o processo poderia gravar até 5,5 petabits para cada milímetro cúbico de DNA. Tá? Então, a densidade de informação no DNA é muito grande, né? Tá? E para não falar que o DNA também tem uma durabilidade muito elevada, né? Tá? O DNA, pelo menos 1 milhão de anos, é provado que se consegue manter a informação do DNA. Tá? Então, esse é um artigo. O outro artigo, né, da Nature, né, 2013, conseguiram codificar 739 kilobytes de dados, né, arquivo texto e áudio, né, em código de DNA, tá? E não só conseguiram fazer a informação, mas conseguiram recuperar a informação, né, sintetizar o DNA e fazer a leitura, né, com 100% de precisão. Tá? Acho que usaram o que? Usaram código Hamming para fazer a coisa de. Não está dito aqui, né? Mas usaram o código Hamming para codificar com correção de erros. Tá? Deu um total de 5 milhões de bits gravados. Tá? Bits. Tá? Isso dá. Bom, 5 milhões de bits é mais ou menos esse do valor aqui. Isso aqui é byte, né? 740 bytes, kbytes, tá? Então, e o tamanho é extremamente pequeno, né? Então, não só conseguiram gravar, como também conseguiram ler, né? Ler. E você tem a tecnologia hoje para reproduzir, né? Então, você tirar backup, por exemplo, né? Do dado que foi gravado em DNA e ler, gravar e ler esses dados, né? Que foram armazenados, tá? Então, o custo estimado por megabyte, né? Custo de gravação por megabyte, hein? Que seria. Tá certo. É mais ou menos esse próprio que está aqui. 12.400, quer dizer, o custo que estimaram, né? Porque aqui tem quase 1 mega, né? Tá? Estimaram para fazer a gravação e $220 para a leitura. Isso foi em 2010. Né? Hoje deve estar mais barato, tá? A leitura do DNA não é tão cara assim. Porque isso evoluiu também, né? Hoje tem máquinas robotizadas que fazem a duplicação do DNA, né? Fazem depois a leitura, né, do DNA, tá? Acho que está abaixo de $100 hoje para o DNA humano, né, para fazer essa leitura. Tá? Então, hoje você consegue ter DNA com informação digital, né? Só não é popular porque realmente não tem muito sentido. Você tem pendrive, você tem outras coisas para fazer essa função, né? Mas se você tiver dado que queira preservar para 1 milhão de anos, por exemplo, né,
talvez seja um bom meio. Só não sei para que você vai querer gravar qualquer dado por 1 milhão de anos, né? Tá certo? Mas é isso. Nada impede que você pegue seu DNA inteiro hoje, né? Grave, faz a leitura, transforma em bit, depois preserve esse bit dizendo que, olha, eu fui esse sujeito que está aqui, né? Tá? Cabe até no CD, então cabe num pendrive, cabe 30, 40 pessoas, né? Certo? Pendrive de 30 GB. Bom, é isso, gente. Essa parte de DNA, e aqui tem as referências bibliográficas, para variar, né? Vocês viram a diversidade do tema que a gente trabalha, né? Então, a bibliografia acaba sendo diverso também, tá? Então, a cada tema diferente, né? Cada aula diferente, a gente põe as referências. Pode ser livros, né? Aqui no caso são 2 livros e também o YouTube que está aqui. E esse aqui são os artigos referentes aqui embaixo, né? Esses 2 temas que nós apresentamos aqui, tá? E o vídeo está aqui, né? O YouTube que nós assistimos em aula, tá? É isso, gente. O que vocês acharam dessa aula de DNA? Né? Com isso a gente termina essa aula de DNA e a aula que vem a gente tem um outro tema. Gostaram dessa aula de DNA? Acho legal, porque é realmente a partir do básico, né, que é a nossa vida, né, nós temos uma visão da informação em cima disso, né? Legal, ainda bem que vocês gostaram, tá? Bom, acabamos cedo até. Essa semana a gente vai ter um exercício, né, na quinta-feira. Na quinta-feira não tem aula, né? Não, não vamos ter aula, mas eu tenho. DNA apareceu um pendrive, né? Esse aqui é triste. Na verdade, o DNA é muito pequeno, né? Tá? Como sou um humano. Quer dizer, é muito fino, né? Fica comprido, mas você enrola ele lá, fica muito pequenininho, tá? Dá 1 milímetro, na verdade. Então você consegue guardar muita coisa em 1 milímetro cúbico, né? Bom, voltando. A gente vai ter uma outra aula agora sobre. O próximo tema vai ser o cérebro, né? Tá? Então, é uma outra discussão interessante, que é a estrutura do cérebro e associada à informação e associada ao processamento, tá? Então, vai ser a próxima aula, não vai ser na quinta, vai ser na segunda-feira que vem. Uma outra coisa importante que já faz, acho que é a terceira vez que esqueço, quase esqueço de falar, hoje eu não esqueci, é que nós temos prova marcada, né? Não sei se vocês, alguém levou susto, não? Ninguém caiu da cadeira, não, né? Tá? Não se esqueça que a gente tem prova, né? Ele vale 40% da nota, é isso? Eu não lembro mais. Acho que vale 40%. Isso. A, a prova está marcada no outro dia. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu desligar.